todos, meu nome é Pedro Lenza e estamos no programa Apostila. Nós temos hoje um grande tema para ser desenvolvido, que é sobre as espécies de inconstitucionalidade. E eu tenho a honra, a grande satisfação de ter aqui comigo os alunos da Faculdade SPAM Projeção e, do outro lado do estúdio, meus amigos lá do Rio Grande do Sul, no curso CPC. Eles estão participando hoje nesse importante tema sobre as espécies de inconstitucionalidade. Então, eu gostaria que os meus amigos aqui do estúdio, da Faculdade SPAM Projeção, se apresentassem para os nossos amigos do Brasil. Sejam bem-vindos. Você como é que chama? Aparecida, sou aluna do 3º semestre da Faculdade SPAM Projeção. Ah, Aparecida. E o meu amigo aqui hoje, de onde que é? Também lá da Projeção, né? Sim, o meu nome é Marco, também sou da SPAM Projeção e sou aluno do 8º semestre. Então, e você? Meu nome é Suzy, sou do 8º semestre do SPAM Projeção. E o meu amigo aqui, de onde que é? Também lá da SPAM Projeção. Que semestre você está? Estou fazendo o primeiro curso de Direito também. Seja muito bem-vindo. E você é? Bruna, sou aluna do 2º semestre de Direito, a mesma faculdade. SPAM Projeção. Então, SPAM Projeção. Eu agradeço aí a presença de vocês, meus amigos lá do curso CPC também, lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos desenvolver, então, o tema das espécies de inconstitucionalidade. Para que a gente possa desenvolver o tema das espécies de inconstitucionalidade, eu tenho que definir qual é o sistema de controle adotado pelo direito brasileiro. E, basicamente, eu tenho que concordar com a doutrina que o sistema de controle adotado é aquele que adota o princípio da nulidade. O que quer dizer isso? Se eu digo que uma lei ela é inconstitucional, eu tenho que afirmar que ela é um ato nulo, um ato irrito, diz a doutrina. Um ato vazio, um ato destituído de eficácia. Isso quer dizer, se a lei ela é inconstitucional, ela é um ato que nasceu morto. É um ato que existe. É um ato que, contudo, é inválido. E se é inválido, não tem eficácia. Então, portanto, o Brasil adota o princípio da nulidade. Diferente da teoria da anulabilidade de Kelsen, que não foi adotada como regra no sistema brasileiro. Pois bem, quando é que o sistema de controle começa a ser desenvolvido no Brasil? Não há nenhuma previsão de controle no texto de 1824. Isso quer dizer, durante o Império, a Constituição não fazia nenhum tipo de previsão de controle, o texto de 1824. O surgimento se dá no texto de 1891, por influência do direito norte-americano. Até Rui Barbosa traz uma importante influência para essa perspectiva do surgimento do controle difuso no texto de 1891 e que vai ser mantido até os dias atuais. O texto seguinte, de 1934, ele traz 3 importantes novidades. Mantém o sistema difuso e tem 3 novidades. Quais são elas? Faz a previsão de uma ação chamada ADI interventiva, ação direta interventiva. Segunda novidade do texto de 34, ele faz a previsão do que nós vamos desenvolver e chamar de cláusula de reserva de plenário, que está prevista no artigo 97 da Constituição de 88. E por fim, o texto de 34 desenvolve o papel do Senado Federal no controle difuso, hoje previsto no artigo 52, inciso 10. O que temos no texto de 37? Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas. Temos uma hipertrofia do poder executivo e, portanto, um esvaziamento do poder judiciário. É o que se verifica em termos de controle. Por sua vez, em seguida, a redemocratização em 1946 e a reabertura do controle, a manutenção do sistema difuso. E é na vigência do texto de 46 que vai surgir pela primeira vez no Brasil o sistema de controle concentrado. Na vigência do texto de 46 é editada a emenda número 16 de 1965 e cria o sistema concentrado. Só que com uma característica: o sistema concentrado em 46, na vigência do texto, ele tinha um único legitimado, que era o Procurador-Geral da República. Ele era o único legitimado para propor essa ação. O sistema se mantém dessa maneira, misto, difuso e concentrado, nos textos de 67, na emenda 1 de 69. E o que é o texto de 88 traz como novidade? A Constituição Cidadã de 88, ela amplia
os legitimados para propor a ação do controle concentrado. Lembram que era um único legitimado quando surgiu o Procurador-Geral da República? Em 88 há uma ampliação de legitimados e agora é todo o rol do artigo 103. Para o sistema concentrado, o difuso se mantém e surgem algumas outras ações, como a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e surge uma importante temática que é o controle das omissões legislativas, o mandado de injunção e a ADO, isso surge em 88. Nós temos depois uma emenda que cria a ação declaratória de constitucionalidade e a emenda 45, que deixa muito claro que os legitimados da ADI são os mesmos legitimados da ADC. Esse o histórico do controle no constitucionalismo brasileiro. Muito bem, agora nós vamos falar sobre as espécies de inconstitucionalidade. E os meus amigos lá do Rio Grande do Sul vão lembrar que ou a inconstitucionalidade ela é por ação, isso quer dizer quando existe a lei, ou ela decorre de uma omissão ou do silêncio legislativo, a falta de lei. Falta de lei. Eu começo a falar da inconstitucionalidade por ação, isso quer dizer quando a lei existe. E aí eu vou observar 3 tipos de vício. Vício formal, o vício material e uma proposta que eu estou chamando de vício de decoro parlamentar. Formal, material e de decoro parlamentar. Me concentro no vício formal, que se divide em 3. O vício formal orgânico, o vício formal propriamente dito e o vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. O primeiro, o vício formal orgânico. O que é o vício formal orgânico? E aí vamos conversar com meus amigos do Rio Grande do Sul, meus amigos do Brasil que nos ouvem. O que é o vício formal orgânico? Eu poderia dizer que o vício formal orgânico é um vício relacionado à competência federativa para legislar. Isso é vício formal orgânico, o vício relacionado à competência federativa para legislar. Isso quer dizer, eu me preocupo em saber qual é o ente federativo que legisla sobre aquele assunto. Vamos dar um exemplo. Hoje está sendo discutido a questão da proibição do fumo. A lei antifumo, ela é uma lei editada pelo Estado de São Paulo e por alguns estados, como o Paraná, o Rio de Janeiro, criaram a lei antifumo. E aí vem a pergunta, quem é que pode legislar sobre esse assunto? A competência, ela é de quem? É competência da União? É competência dos Estados-membros? É competência municipal? É interesse local? Esse é o vício formal orgânico. Então vamos imaginar que o Estado de São Paulo legisle. O que é que as associações de bares e restaurantes estão fazendo? Entraram com uma ADI no Supremo para que o Supremo reconheça o vício formal orgânico. Eles estão afirmando que se trata de matéria de competência concorrente, que já existe norma geral da União e que o Estado não poderia legislar. Olha um outro exemplo bastante interessante. Vamos lembrar aqui. O Estado de São Paulo, ele legislou e estabeleceu o interrogatório por videoconferência. Interrogatório por videoconferência, isso quer dizer, o réu ele era ouvido por meio de uma teleconferência. Uma lei estadual, a lei paulista. Um determinado réu entrou com habeas corpus no Supremo e o Supremo reconheceu que aquela lei paulista continha um vício formal orgânico. Isso quer dizer, disse o Supremo que quem legisla sobre aquele assunto é a União. Não é procedimento em matéria processual, é direito processual, artigo 22, inciso 1, portanto a lei paulista contém que tipo de vício? Um vício formal orgânico. Isso quer dizer, o vício relacionado ao ente federativo que legisla. E existem vários exemplos. A súmula vinculante número 2, por exemplo, ela se concretiza em razão do reconhecimento de um vício formal orgânico. Meus amigos lá do Sul vão lembrar. A súmula vinculante número 2, ela proíbe que os estados legislem sobre bingos e loterias. Todas as leis estaduais que trataram sobre o assunto contêm um vício formal orgânico. Então, portanto, o vício formal orgânico é um vício relacionado à competência federativa para legislar. Agora vamos falar do vício formal propriamente dito. Lembram? Eram 3, vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Vamos então ao segundo, o vício formal propriamente dito. Agora não é mais um vício relacionado a quem legisla em termos de competência federativa. Agora estou preocupado em 2 situações. Vício formal
propriamente dito subjetivo, e vício formal, propriamente dito objetivo. O que é o vício formal, propriamente dito subjetivo? O vício formal, propriamente dito subjetivo, é um vício relacionado ao sujeito, aí subjetivo, que encaminha o projeto de lei. Eu não estou preocupado com o ente federativo que legisla, porque senão seria formal orgânico. Eu estou preocupado com o sujeito que encaminhou o projeto de lei. Nós vamos observar que existem alguns projetos de iniciativa reservada a determinados sujeitos. Por exemplo, existem projetos que são de iniciativa reservada do presidente. Então, portanto, se um deputado federal encaminha um projeto de iniciativa reservada ao presidente, esse projeto vai conter um vício formal, propriamente dito, subjetivo, porque era o presidente que deveria encaminhar e a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. É um vício insanável, incurável. E, por fim, o vício formal, propriamente dito, objetivo. É um vício nas outras fases do procedimento que não a fase de iniciativa. Por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar sendo aprovada com um quórum de lei ordinária. Esse é o vício formal objetivo. Vamos falar agora sobre o vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Essa expressão ela foi desenvolvida pelo professor Canotilho e ela é bastante importante. Alguns atos normativos dependem do preenchimento de alguns pressupostos objetivos. Eu vou dar aqui um exemplo bastante interessante, que é a criação de municípios, e os meus amigos lá do Sul vivenciaram essa situação, porque passaram por uma problemática muito grande, não só do Sul, como em São Paulo e outros estados. O que é que diz o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição? Diz assim, os estados poderão criar municípios. De que maneira se cria um novo município? Diz o 18, parágrafo 4º, que ele é criado por lei estadual. A criação de município se dá por meio de uma lei estadual. Só que a lei estadual depende do preenchimento de alguns pressupostos objetivos descritos no artigo 18, parágrafo 4º. Quais são eles? Primeiro pressuposto objetivo: a existência de uma lei complementar federal, que, diga-se de passagem, não foi editada até hoje. Não há lei complementar federal. 2, um estudo de viabilidade. Isso quer dizer, é viável criar o município ou ele vai viver de repasse de verba federal? E 3, o povo quer um plebiscito. O povo tem que concordar com a criação de município. Só que quase 60 municípios foram criados sem a existência da lei complementar federal. Alguns deles têm estudo de viabilidade capenga e plebiscito desvirtuado, porque só ouviu o pessoal de determinada região. O que é que aconteceu? Todas essas leis, elas contêm um vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Elas foram objeto de ações no Supremo que, modulando os efeitos da decisão, deram um prazo de 24 meses para que houvesse essa correção. E o Supremo julgou também uma ADO, uma ação direta por omissão, para que o Congresso legislasse, para que o Congresso fizesse a lei complementar federal. Só que o Congresso não fez até hoje a lei complementar federal. O prazo venceu e os municípios foram criados. O que aconteceu, para resumir a história? Na calada da noite, no dia 18 de dezembro de 2008, o Congresso Nacional, porque foi de madrugada a votação, aprova a emenda 57, que diz simplesmente isso. Ficam convalidados todos os quase 60 municípios até então criados, que, criados por lei estadual, a lei contém um vício formal por violação a pressuposto objetivo. A emenda 57, no meu sentir, além de inconstitucional, é imoral. Muito bem, visto o que é vício formal, resta analisarmos o que é o vício material. Aliás, a doutrina faz uma distinção terminológica bastante interessante. Chama a doutrina o vício formal de uma inconstitucionalidade nomodinâmica. O formal, nomodinâmica. E afirma a doutrina que o vício material é uma inconstitucionalidade nomoestática. Isso se confunde com o conceito.
Lembrem, o vício formal é um vício de procedimento, de processo legislativo. É um vício dinâmico, portanto, nomodinâmica. Já o vício material é um vício de conteúdo, é um vício de matéria. E aí bastante acertada a doutrina que chama o vício material de um vício, de uma inconstitucionalidade nomoestática, também chamado de vício doutrinário. E o que é importante agora, ao analisar o vício material, é observar que o vício material, ele é um vício, como disse, não relacionado ao procedimento de formação, mas à matéria. A violação a algum princípio, a algum preceito, a alguma regra da Constituição. Esse é o vício de matéria. E o que é importante nós observarmos é que nem sempre uma discriminação normativa se caracteriza como vício de matéria. É perfeitamente possível que exista uma discriminação de normativa, na lei, e que não contém vício. Eu vou dar um exemplo. Um determinado concurso público estabelece um limite de idade para ingresso. É uma discriminação. Agora, esse limite de idade pode ser feito no concurso. Alguns concursos para juiz de direito falavam que o candidato deveria ter uma idade máxima de 45 anos. Alguns editais. Na minha visão, esses editais são flagrantemente inconstitucionais. Na minha visão, esses editais, eles contêm um vício de matéria, porque não há nexo de causalidade entre ter uma idade máxima de 45 anos e ser um juiz. O único parâmetro que eu vejo hoje é a idade máxima para ser ministro do Supremo. Esse pode ser um parâmetro que é a idade de 65 anos. Então você tem que encontrar um nexo de causalidade entre a discriminação em si e o fato. É a clássica visão do princípio da isonomia, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Concurso público, por exemplo, para a polícia feminina, só podem se inscrever pessoas do sexo feminino. Aí há uma razoabilidade em se estabelecer uma situação como essa, porque você tem um critério objetivo. Agora, juiz de direito, só podem se inscrever mulheres para o concurso de juiz de direito. Não há nexo de causalidade entre ser mulher e ser juiz. Aliás, deixe muito claro aqui, pouco importa o sexo da pessoa para ser um juiz de direito, um promotor. A pessoa, ela tem que passar pela prova. Aqui não há nenhuma relação entre sexo da pessoa e exercer a atividade de juiz. Então, portanto, o vício de matéria é esse que violaria algum preceito ou algum princípio da Constituição. Muito bem. Resta falar do vício de decoro parlamentar. Essa expressão, vício de decoro parlamentar, surgiu em um curso que eu ministrava sobre controle em Brasília. E foi bastante interessante, a expressão surgiu no ano de 2005. Vou contar um pouco a história. Explodiu a questão do mensalão e mensalinho. E alguns alunos perguntaram, professor, e se um parlamentar, ele recebe propina, porque é isso, recebe dinheiro não contabilizado para votar um projeto de lei. Que tipo de vício é esse? É formal ou é material quando se recebe um dinheiro para fazer alguma coisa em termos, no nosso exemplo, votar um projeto de lei? Não havia nenhuma ideia de como chamar de vício formal, vício material. E aí, por sugestão de uma aluna, eu achei bastante interessante denominar isso de vício de decoro parlamentar. Por quê? O que é a violação ao decoro? Diz o artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, que é incompatível com o decoro parlamentar a percepção de uma vantagem indevida. Então, se um determinado parlamentar recebe um dinheiro para aprovar um projeto em razão de ter recebido aquele dinheiro, o vício aqui proposto é um vício de decoro parlamentar. Que, inclusive, numa prova bastante importante do CESP-UNB, organizado para ingresso aqui como servidor do Supremo, essa pergunta caiu, o que é o vício de decoro segundo a doutrina. Então é um tema bastante importante que começa a ser desenvolvido, que seria um vício quando há uma violação aí de alguma regra ética, me parece, com base no artigo 55, parágrafo 1º. Esse é o vício de decoro parlamentar. Pois bem, estudamos
a espécie de inconstitucionalidade decorrente da existência de leis. Quer dizer, por ação, vimos os vícios, vício formal, o vício material e o vício de decoro parlamentar. Uma outra espécie é quando não existe lei. Isso quer dizer, em razão do chamado silêncio legislativo, vale dizer a falta de lei. Existem, segundo a doutrina, normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. As normas de eficácia plena, elas dispensam lei, elas são autoexecutáveis. As normas de eficácia contida, elas permitem que a lei reduza a sua amplitude, a sua eficácia. Eu dou o exemplo aqui, o exame de ordem. O artigo 5º, inciso 13, diz ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vem uma lei federal e diz que para poder advogar tem que prestar o exame de ordem. Há um questionamento aí sendo resolvido se essa lei poderia reduzir. Na minha visão, o 5º, 13 é norma de eficácia contida. E a redução legal foi, me parece, razoável. E, por fim, as normas de eficácia limitada. Essas normas de eficácia limitada, os meus amigos lá do Sul que nos ouvem, vão lembrar muito bem, normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de lei para que se possa concretizar o que está ali previsto. E quando não existe lei, diante de um silêncio legislativo, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. E lembrem do histórico no início da aula. O remédio para combater isso que eu estou chamando de síndrome de inefetividade da norma, o remédio surgiu em 88. Aliás, são dois remédios, o mandado de injunção e a ADO. A sigla que o Supremo usa é ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. A omissão, aliás, ou ela pode ser total, isso quer dizer, não há lei, a lei não veio até hoje, eu vou dar um exemplo. Artigo 37, inciso 7, direito de greve dos servidores públicos. A omissão ela é total, absoluta, porque faz mais de 20 anos que o Congresso não legisla sobre esse assunto. A omissão ela é total. Há uma omissão aqui bastante complicada, porque o Congresso teria o dever de ter regulamentado esse direito fundamental. O ministro Gilmar Mendes, em um importante voto, disse que essa omissão ela é negligente e desidiosa. E concordo com essa expressão, porque há mais de 20 anos que não há aqui a regulamentação do 37.7, como tantos outros. Por exemplo, aposentadoria especial do servidor público, 40, parágrafo 4º, um servidor público que trabalha em situações de periculosidade, em situações diferentes do outro, que não trabalha nessas situações, não tem ainda previsto na norma aí o direito à aposentadoria especial. Há uma promessa prevista na Constituição, mas isso depende de lei. Então, a omissão ou ela é total ou ela é parcial. Exemplo de omissão parcial agora é o artigo 7º, inciso 4, que trata do salário mínimo. Aliás, muitas vezes eu gosto de ler o artigo 7º, inciso 4, porque ele me traz muita esperança do que é o salário mínimo, do que ele preenche. Tudo aquilo que está ali, o trabalhador, família, lazer, saúde, educação, tudo aquilo, hoje o valor não chega nem perto de cumprir aquilo. A lei veio, regulamentou, mas de modo parcial. A omissão ela é parcial. Então vejam, ou ela é total ou ela é parcial. Remédios para combater isso, os dois, MI, mandado de injunção e ADO. Qual é a diferença entre esses dois remédios? A ação direta, ela se dá de modo abstrato. Ela se dá em tese, em abstrato. Enquanto que o mandado de injunção se dá decorrente de um caso concreto que se analisa, que pode ser levado ou por uma pessoa ou até por um sindicato. Então eu posso afirmar que existe mandado de injunção coletivo, um sindicato, que impetra o mandado de injunção para regulamentar, por exemplo, o direito de greve dos servidores públicos. É o caso concreto do MI 712, impetrado por um sindicato dos policiais civis. Agora, qual é o resultado dessa ação? O Supremo faz o que com isso? Durante muito tempo, o Supremo adotou a posição não concretista. Isso quer dizer, o Supremo simplesmente dizia e reconhecia a mora, comunicando a mora, posição não concretista. Só que isso não dava em nada. Há uma evolução da jurisprudência do Supremo que passa a adotar agora a posição concretista. Até por força do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Então não basta prometer, tem que concretizar. E o Supremo avança de maneira bastante interessante nessa questão em relação ao controle de omissões. A ADO tem ficado para comunicar em tese a mora. E o mandado de injunção tem sido utilizado para concretizar o direito fundamental. Seja dando para aquele que pede posição concretista individual, seja assumindo uma posição concretista geral, como foi no MI 712 em relação ao direito de greve. O Supremo disse que todo servidor público pode fazer greve, mandando aplicar a lei da iniciativa privada. Então, portanto, me parece um importante avanço dentro de uma ideia de ativismo judicial, essa perspectiva de o Supremo concretizar direitos fundamentais prometidos na Constituição em razão de silêncio desarrazoado do Poder Legislativo. Esse foi o nosso tema de hoje sobre as espécies de inconstitucionalidade e no próximo bloco vamos resolver as questões relacionadas a ele. Muito obrigado. Muito bem, agora vamos ao nosso segundo bloco, o bloco das questões. E eu então gostaria de ouvir aqui os meus amigos de Brasília se tem alguma pergunta. Temos uma pergunta? Alguma pergunta? Isso. Suzy, que pergunta você tem, Suzy? Professor, o senhor falou sobre a lei antifumo. Eu gostaria de saber se essa lei contém algum vício formal orgânico, uma vez que o Estado de São Paulo não teria competência para legislar sobre isso. Olha, Suzy, bela pergunta, hein? Gostei da pergunta. E a Suzy já começa definindo o conceito de vício formal orgânico. Parabéns. Veja bem, realmente o vício formal orgânico é um vício relacionado à competência federativa para legislar. E a pergunta dela é no sentido se o Estado de São Paulo poderia ou não legislar. E ela já sinaliza dizendo que não, até porque existe uma lei antifumo, não é isso, Suzy? Existe uma lei antifumo hoje já que prevê o fumódromo. Esse é o problema, porque a lei paulista ela foi mais conservadora. A lei paulista, vejam bem, ela afirmou que não pode ter sequer o fumódromo. E isso está para ser resolvido pelo Supremo. Qual é a minha visão sobre a questão da lei antifumo? Eu acho que a solução que o Supremo vai dar é a mesma que ele deu para o amianto. O que ele falou sobre o amianto, o Supremo? A questão é a mesma. Legislar sobre a questão de proteção à saúde é matéria de competência concorrente do artigo 24. Quando eu falo de competência concorrente, isso significa que a União legisla sobre normas gerais e os estados sobre questões específicas, mas se já existe uma norma geral sobre o assunto, o Estado não pode invadir. Então, portanto, haveria violação da regra de competência concorrente. Só que o Supremo deu a solução, na minha visão, precisa para o amianto. A lei estadual, ela era mais protetiva. Apesar da regra de competência federativa do 24, disse o Supremo que o valor do artigo 196, isso quer dizer, a proteção à saúde, deve prevalecer. Então, me parece que a lei estadual ela é mais protetiva em termos de proteção ao direito à saúde, então, portanto, ela prevaleceu sobre a lei federal. E há, inclusive, um tratado internacional que desestimula o uso de produtos com amianto. Portanto, a normativa estadual estaria paralisada dentro daquela ideia de supralegalidade dos tratados internacionais. Portanto, na minha visão, o cigarro segue a mesma situação, proteção à saúde e o tratado internacional paralisando a lei federal. Bela pergunta, viu, Suzy? Parabéns. Pessoal do Sul, qual a pergunta que vem? Então, professor, o senhor falou sobre a questão do sexo exigido em alguns concursos públicos. Como fica a questão do transexual? Olha que bela pergunta da Melissa. A questão do transexual e se isso ensejaria algum tipo de vício material. Acho que a gente tem que desenvolver um pouco o que é isso, essa perspectiva do transexual. Vejam que o transexual ele não é um homossexual. São coisas distintas. Existe, inclusive, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que o transexual, é uma doença. É uma doença. A pessoa se olha no espelho, se vê com aquele sexo e diz, isso não me pertence. Do ponto de vista psicológico, ele se sente, por exemplo, um homem como uma mulher. E o transexual, ele tem aí o direito, inclusive na minha visão, pago pelo SUS, pelo Estado, de fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Porque dentro dessa perspectiva de doença, o transexualismo, ele deve ser tratado pelo Estado. De que maneira? Fazendo a cirurgia de mudança de sexo. Então, portanto, na minha visão, o transexual, feita a cirurgia de mudança de sexo, depois de um acompanhamento por parte de uma junta médica com psicólogos, na minha visão, ele tem direito, primeiro ponto,
de mudança de nome. É direito fundamental a mudança do nome. E, na minha visão, ele passa, dentro dessa perspectiva, a ser tratado como se fosse, e aí alguns não vão concordar, como se fosse uma pessoa do sexo feminino, aquele que mudou o sexo. Então, tenho sido bastante arrojado dentro dessa perspectiva para que você trate realmente como se fosse uma pessoa do sexo feminino. Então, portanto, naquele suposto vício material, se essa pessoa transexual fizesse a mudança do sexo, mudança de nome, ela deveria ser tratada como uma pessoa do sexo feminino e, portanto, poder se prestar o concurso da polícia feminina, dado o meu exemplo. Então, é uma perspectiva muito complexa que nós vamos ter que ainda desenvolver. A sociedade vai ter que evoluir muito nessa questão, bastante complicada. Bela pergunta, gostei. Muito obrigado, viu? Agora nós temos, acho que, mais uma pergunta. Você como chama mesmo? Aparecida. Aparecida, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber se o STF já se decidiu sobre a questão do vício de decoro parlamentar. Olha, interessante a pergunta. O vício de decoro eu defini como sendo aquele vício decorrente de a percepção de uma vantagem indevida, no caso do mensalão e do mensalinho. Quando eu comentei que dava esse curso aqui em Brasília, uma aluna perguntou, mas professor, o que se faz se lá na Procuradoria da República o Procurador-Geral receber um pedido para propor uma ação com base nessa tese do mensalão? O que se faz? Definido o conceito do que é vício de decoro, o Procurador-Geral, à época, ele tinha que autuar o processo, porque se ele recebe um pedido, uma representação, ele não pode jogar no lixo, ele tem que autuar e dizer por que não propôs a ação. Ele autua o processo e em todas essas ações diz o seguinte: até agora nada foi provado, ponto. Arquive-se, aguarde-se a ação penal. Isso quer dizer, me parece, tecnicamente, que essa ação penal que corre no Supremo hoje, se o Supremo reconhecer o vício de decoro, reconhecido isso, que em tese seria possível a propositura de uma ADI genérica com base nesse fundamento. O problema é conseguir provar que o parlamentar, na hora do voto, na hora da discussão daquela lei, se ele disse sim para aprovar o projeto, motivado pelo dinheiro. Esse é o ponto. A questão é a prova. Ou o parlamentar vai falar, eu fiz mesmo, recebi propina e por isso que aprovei a emenda tal, mas é muito difícil isso acontecer. O tema é bastante teórico ainda, o problema é conseguir provar que a motivação na hora decorreu do recebimento de propina. De qualquer forma, várias ações já estão sendo propostas, aí, ação civil pública, inclusive com base na tese do vício de decoro. Bela pergunta. Agora nós temos uma pergunta lá do Sul. Qual a pergunta? Professor, quando o senhor propõe um ativismo judicial, essa visão não fere o princípio da separação dos poderes? Como é que você chama? Lilian. Lilian, bela pergunta, porque realmente você tem aqui a interferência do Poder Judiciário em uma atividade do Poder Legislativo. Isso não seria violação ao princípio da separação de poderes? O tema tem que ser visto com muito cuidado. De fato, existe controle de omissão a partir de 88, as duas ações que nós comentamos, e eu entendo que se essa omissão ela for desarrazoada, ela for, como disse muito bem o ministro Gilmar Mendes, negligente e desidiosa, dentro de um princípio de razoabilidade, o judiciário tem que atuar, sim, até porque muitas vezes estamos diante de direitos fundamentais. E aqui a marca principal é o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz, vamos lembrar o que eu falei, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Eu não estou falando em aplicabilidade, estou falando em aplicação imediata, em concreção, em concretude. Hoje há uma tendência de que o judiciário ele promova essa concretização dos direitos fundamentais. Então, portanto, dentro dessa razoabilidade, me parece importante que o judiciário tenha que atuar para que, então, o direito fundamental ele possa estar protegido, previsto na Constituição, mas concretizado. Falsas ou meras expectativas, isso realmente seria uma frustração para a sociedade. Está de parabéns o judiciário brasileiro dentro dessa perspectiva ativista, sempre com esse cuidado de ponderação. Bela pergunta, e vamos agora a um quiz. Eu acho que seria interessante, as perguntas já estão resolvidas, belas perguntas, e eu acho que a gente poderia agora passar para um quiz no nosso próximo bloco. Nós vamos fazer aqui uma pergunta e vocês vão ter que algumas perguntas e vocês vão ter que responder para nós.
Vamos lá então? Vamos ao nosso terceiro bloco do programa Apostila. Muito bem, vamos agora ao nosso terceiro bloco do programa Apostila e vamos fazer um quiz. Meu amigo Mauro, posso pegar aqui? Então é o seguinte, a gente vai colocar 10 perguntas já organizadas e vocês vão ter que responder as alternativas. São 4 alternativas e vocês respondem para que ao final aquele que tenha o melhor desempenho, vejam bem, não é uma competição, é um desempenho para estimulá-los a estudar, vão ganhar o kit Apostila com livros. Então, vamos lá, estão preparados? Vamos então ao nosso quiz. Vamos lá. Meus amigos do Sul, então vocês também vão responder às perguntas e eu já volto aí para conversar com vocês para saber como é que foram aí, né? O desempenho, como é que foi o desempenho de vocês no quiz. Então vamos à pergunta do nosso quiz. A primeira questão tem a seguinte alternativa. Assinale a correta em relação ao sistema brasileiro de controle. Número 1. O sistema misto de controle de constitucionalidade sempre foi verificado no constitucionalismo brasileiro, sendo marcante durante a Constituição do Império. 2. A teoria da nulidade, regra no sistema brasileiro de controle, não admite qualquer flexibilização, seja doutrinária, jurisprudencial ou legal. 3. A sanção presidencial convalida o vício formal subjetivo. E 4. A isonomia substancial mostra-se como elemento fundamental para que eventual discriminação legal não caracterize determinado vício material. Agora vocês podem responder. 1, 2, 3 ou 4 está correta. Vamos lá? Então, a alternativa correta vamos à resposta? É a número 4, perfeito. De fato, é perfeitamente possível que se coloque ou se estabeleça uma discriminação do ponto de vista material para que se chegue a uma isonomia substancial. Vamos à segunda pergunta, então. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei em controle concentrado pelo Supremo, estou falando do controle concentrado, vamos lá. Será verificado o fenômeno da repristinação no tocante à lei que tenha sido revogada pela referida lei posterior objeto do controle. A decisão vinculará todo o judiciário brasileiro. O ato normativo objeto do controle será expurgado do ordenamento e, por regra, não terá produzido os seus efeitos, já que é nulo de pleno direito. E 4, tal fenômeno não se verifica, sob pena de se caracterizar violação ao princípio da separação dos poderes diante do dogma da soberania do parlamento. Então, o pessoal aqui pode responder qual a correta dessa segunda pergunta. 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá. Vamos à resposta, então? A resposta correta é a de número 3. O ato normativo objeto do controle será expurgado e, por regra, não terá produzido seus efeitos, já que é nulo de pleno direito. É o princípio da nulidade. O ato que é inconstitucional, ele é nulo de pleno direito. É um ato inválido, portanto, não tem eficácia. Lembram? Se não tem eficácia, ele não produzirá os seus efeitos. Vamos à terceira questão. Em relação às espécies de inconstitucionalidade, assinale a correta. O recebimento de mensalão por parlamentar não caracteriza qualquer tipo de vício. 2. O vício de decoro se caracteriza quando uma das casas do parlamento aprova um projeto de lei ordinária sem que a outra se manifeste. 3. A emenda 57 caracterizou inconstitucional superação de vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. E 4, vício material é caracterizado quando a matéria de iniciativa reservada é encaminhada por um deputado federal. Vamos à resposta. Meus amigos podem responder no 1, 2, 3 ou 4 é a correta. E a resposta correta é 3. A emenda 57 caracterizou inconstitucional superação de vício formal por violação a pressuposto objetivo do ato. Só para lembrar, a emenda 57 foi aquela que convalidou a criação de municípios, de modo, falei, não só inconstitucional, como imoral, chegamos a desenvolver aqui. Perfeito, gente. Vamos à próxima pergunta. Em relação ao histórico do controle, responda. Não se verificou qualquer momento de esvaziamento do controle jurisdicional durante o constitucionalismo pátrio. A cláusula de reserva de plenário, considerada na súmula vinculante número 10, é novidade introduzida
pela Constituição de 88. 3. A ação declaratória de constitucionalidade surgiu pela primeira vez no texto de 1988, tendo sido completada pela reforma do Judiciário. E a última, o controle das omissões legislativas por meio do mandado de injunção e da ADO, surgiu no texto de 1988. Vamos então à resposta dessa pergunta. Vamos lá? E a resposta correta é 4. De fato, o controle das omissões por meio das duas ações surgiu em 88. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta, ela tem o seguinte enunciado. Em relação às espécies de inconstitucionalidade, assinale a correta. A inconstitucionalidade material é denominada pela doutrina de inconstitucionalidade nomoestática. 2. As medidas provisórias somente poderão ser declaradas inconstitucionais na hipótese de vício formal, sob pena de se violar o princípio da separação de poderes. 3. Medida provisória que abre crédito extraordinário em razão de calamidade pública, como é o caso do Rio de Janeiro, enchente, um caso bem relevante aqui, estará maculada por vício material, por se tratar de matéria orçamentária. E a última, a limitação de idade como requisito para assumir cargo público sempre caracterizará nefasto vício material. Vamos lá, as alternativas. Responda, por favor. E a resposta correta é 1. Perfeito. Lembrem da diferença. Inconstitucionalidade nomoestática e inconstitucionalidade nomodinâmica. O vício de matéria é vício de conteúdo, então é estático. Já o vício formal é vício de movimento, de procedimento, aí é dinâmico. Então, resposta número 1. Vamos à nossa próxima pergunta. Em relação ao controle das omissões legislativas, número 1. A jurisprudência do Supremo não admite a impetração de mandado de injunção coletivo, já que referida ação é puramente individual. 2. A posição adotada pela jurisprudência atual do Supremo é a não concretista. 3. Todo servidor público pode exercer o direito de greve a partir do julgamento do MI 712. Todo servidor público? Ou tem alguma exceção? 4. A jurisprudência do Supremo não vem admitindo a possibilidade de se obrigar o legislativo a sair da inércia, mesmo na hipótese de omissão por tempo desarrazoado. Vamos, então, à resposta, por favor. E a resposta correta é 4. Muito bem. Vamos ver. A jurisprudência do Supremo não vem admitindo a possibilidade de se obrigar o legislativo a sair da inércia, mesmo na hipótese de omissão de tempo desarrazoado. Nós já comentamos aqui, o judiciário brasileiro, ele não está obrigando o legislativo a legislar. O que ele tem feito é, ele concretiza o que falta. Na prática, a ADO não tem obrigado a forçar. Ela tem comunicado a mora. O que tem acontecido é que o Supremo adota uma posição concretista e ele entrega aquilo que a lei não veio dar. Essa é a perspectiva. Muito bem, vamos à nossa próxima questão. Em relação ao vício formal orgânico, o vício formal orgânico está relacionado à violação das matérias de iniciativa reservada. 2. Poderá ser verificado quando determinado Estado legisla sobre o interrogatório por videoconferência, não se tratando de procedimento em matéria processual. 3. A súmula vinculante não pode tratar de matérias caracterizadoras do vício formal orgânico. 4. Não foi verificado quando o Supremo editou a súmula vinculante número 2, estabelecendo ser inconstitucional lei estadual ou distrital dispor sobre sistema de consórcio e sorteios. Vamos então? Qual é a alternativa correta?
E a resposta correta é 2. Vício formal orgânico poderá ser verificado quando determinado Estado legislar sob interrogatório por videoconferência, não se tratando de procedimento em matéria processual. Nós até demos esse exemplo na parte teórica, um Estado legislando sobre uma matéria que é de competência da União. E, portanto, até em seguida veio uma lei federal disciplinando sobre o interrogatório por videoconferência. Próxima pergunta. Em relação ao vício material de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, jamais poderá ser reconhecido pelo Parlamento em sede de discussão e votação, caracterizando reserva jurisdicional. 2. Poderá ser questionado por parlamentar ao impetrar mandado de segurança preventivo, buscando a preservação do processo legislativo rígido. 3. Nenhum concurso público pode estabelecer como requisito para ingresso limite de idade. 4. O vício material é também denominado pela doutrina de inconstitucionalidade nomodinâmica. Vamos responder. Qual a correta? E a resposta é 2. O vício material pode ser questionado por um parlamentar. É perfeitamente possível que se faça esse controle dentro do parlamento. É um controle preventivo exercido pelo parlamentar, quando impetra o mandado de segurança preventivo. Próxima pergunta, vamos a ela. A próxima pergunta, ela pergunta o seguinte: sobre o mandado de injunção, enquanto remédio para o controle de omissão, número 1, a atual tendência concretista do Supremo encontra sustentação na seguinte regra: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 2. O mandado de injunção surgiu no texto de 1946, tendo sido flexibilizado durante o período ditatorial, especialmente pelo AI-5. 3. O Supremo não admite o MI coletivo, por falta de previsão legal ou constitucional. 4. Não apresentam o mesmo caráter de concretização marcante da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos à resposta? E a resposta correta é número 1. A atual tendência concretista encontra sustentação na seguinte regra. Nós comentamos aqui o artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E isso faz com que o Supremo caminhe para assegurar essa perspectiva de posição concretista. 5º, parágrafo 1º. A nossa próxima pergunta tem o seguinte enunciado: no tocante ao controle de constitucionalidade, nenhuma lei ou ato normativo poderá ter ao mesmo tempo vício formal e vício material. O texto de 1824 foi pioneiro em relação à previsão do controle difuso, que se manteve até o texto de 88. A inconstitucionalidade por omissão pode ser verificada de modo parcial. E 4. O efeito vinculante da decisão não poderá vincular os juízes dos tribunais. Podem responder qual a correta. E a resposta correta é 3. Nós já vimos aqui durante a parte teórica que a inconstitucionalidade por omissão se verifica de modo total, é o caso do direito de greve, que não tem lei até hoje, ou parcial. É o caso do salário mínimo, lembram? A lei vem e regulamenta de modo parcial. Muito bem, meus amigos, agora vamos dar a resposta. Vamos ver quem é o grande vencedor do dia. E eu já vou deixar aqui muito claro o seguinte: aquele que não for muito bem, não fiquem preocupados. Vocês estão sob pressão, dentro de um estúdio de gravação, não dá tempo de pensar direito, mas isso não significa que não estão sabendo a matéria. Então fiquem tranquilos, mas tem que ter um vencedor. E o vencedor, já podemos anunciar qual é? O vencedor, ele acertou 80%
do questionário. Mas foi muito bem, porque 8 de 10 está de parabéns. O vencedor é o Marco. Ô Marco, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, eu vou até entregar o kit apostila para você, viu, Marco? E dizer que eu durante as perguntas, eu percebi que você estava um pouco triste. Parecia que você estava meio quieto, mas eu acho que eu vi o pessoal que ele estava escondendo o jogo. Ele já estava sabendo que ele foi muito bem, mas eu vi que você estava meio triste. Parabéns, viu? Você está de parabéns, 80% é um número impressionante. Eu resolvi fazer questões bem difíceis, que dependiam muito, né, muito pensamento. Parabéns. E vejam, pessoal, não vão desistir jamais. Saibam que vocês fizeram a opção por uma carreira que só depende de vocês. Saibam disso. Vejam que vocês vão vencer estudando. Vocês não precisam de ninguém. Continuem firmes nessa luta, estudando, e vocês vão chegar lá. Contem com um amigo nessa caminhada. Sucesso, e não desistam dos sonhos de vocês. Muito obrigado. Esse é o programa Apostila, e foi uma grande satisfação estar aqui na TV Justiça. Obrigado.